Abra sua Bíblia comigo, eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre o livro do Apocalipse. Em nome de Jesus. Capítulo de número 1, versículo de número... eu vou ler aqui o versículo de número 3, porque ele fala muito para nós. Sabia que esse aqui é o único livro, né, na Biblioteca Divina que tem uma bênção especial para quem lê e para quem ouve, né? Esse livro, o livro de Apocalipse, e poucas pessoas leem, né? Mas diz assim a palavra do Senhor, versículo 3, eu ia começar pelo 4 aqui, mas o 3 fala assim: bem-aventurado aquele que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas escritas, amém? Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Versículo 4. João às 7 igrejas que se encontra na Ásia, graça e paz a vós outro, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Todo-Poderoso. Versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, e no reino e na esperança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimo, por causa das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingindo a altura do teu peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, passado, as coisas que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessa.
quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Nós vamos ficar com essa leitura, uma leitura longa, né? Mas a palavra diz que bem-aventurado é aquele que lê e que guarda, né? Que ouve a palavra, né? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que guarda, que ouve, em nome de Jesus. E nós precisamos gastar um tempo com aquilo que realmente nos abençoa, amém? E eu queria nessa noite poder compartilhar com vocês alguma coisa até rápida. Temos a Santa Ceia, mas eu queria realmente chamar a atenção de vocês para algo que realmente está acontecendo, né? Lá na Turquia, né? Todo o terremoto, nós sabemos que há ali uma contagem, ali uma probabilidade de chegarem em números alarmantes, se fala até de 200 mil pessoas mortas no terremoto. E eu quero realmente atrair a sua atenção para os dias e para o relógio, o calendário de Deus que nós estamos vivendo hoje. E quero dizer mais, que a Turquia, querido, realmente sempre nós vemos realmente algum tipo de terremoto, mas lá, naquela região, ela fala muito. Se você procurar na Bíblia, você encontra 27 cidades que elas estão dentro da Turquia. A Turquia foi o país foi o continente todo lá, né? A Ásia Menor, foi realmente o país mais evangelizado do mundo. Você sabia? Todas as viagens missionárias de Paulo, ela realmente atravessou ali pela região, né, da Frígia, o Gálata, ali pela Turquia, a Ásia Menor, toda a parte ali beira-mar, né? Realmente ela teve toda o desenho, né, das caminhadas, das viagens missionárias, realmente elas foram, né, por esta região aqui. E nós vemos que as 7 igrejas da Ásia, elas estão dentro da Turquia, assim como outras coisas. Você procurar até o Monte Ararat, está dentro da Turquia. O Monte Ararat é onde realmente a Bíblia nos relata que parou a Arca de Noé, né? E nós temos muitas coisas realmente que poderia ser o país mais cristão do mundo inteiro, né? Porque todas essas igrejas, realmente, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele abre aqui o livro do Apocalipse, e passando as cartas, né, para que João levasse aos anjos, quando se fala sobre anjos, está falando sobre os ministros que ministravam as primeiras igrejas da época. E a importância, querido, de você analisar que realmente o Senhor, Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor, o que Ele tem de mais precioso nessa terra, você sabe o que é? A igreja. Fala para esse irmão, fala assim, olha, o propósito, a maior riqueza de Deus é a igreja. Fala para ele. A maior riqueza de Deus é a igreja, porque Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo, a Bíblia fala assim, que Ele não poupou o Seu próprio Filho e entregou por nós. Amém? E nós começamos a analisar que realmente, querido, hoje, se você for na Turquia, é um país islâmico, né? É um país muçulmano. É um país da sua grande maioria muçulmana. E temos realmente cristão lá. Realmente é um país até legal de passear e viajar. Você pode realmente, tantas viagens maravilhosas que pode ser feito dentro da Turquia, né? Ali temos muitas cidades ali que realmente ela traz muitos, como diz assim, onde se cultivam as coisas antigas, os museus, né? E lembranças realmente de tudo aquilo que aconteceu lá. Você pode ver as ruínas, né, das cidades, como a cidade de Éfeso. Você vê ali a cidade de
de Tiatira, você vê os restinhos, você vê a cidade de Laodiceia, né? Você vê a cidade onde tem Colossos. Você vê muitas coisas ricas, realmente que agrega, né? E os caminhos, realmente, que foram caminhos, né, dos evangelismos. E nós sabemos que o que aconteceu lá repercutiu no mundo inteiro, né? Mas tinha um propósito, sempre acontecia através de um tipo de perseguição. Se você observar, quando João ele se achou em Pátimo, ele era um dos ministros da igreja de Éfeso. E você começa a ver a história das igrejas, você vai ver que Éfeso era a igreja do primeiro amor, né? E você vai ver cada uma das igrejas, Jesus falando sobre as 7 igrejas. E aqui, quando ele relata sobre a visão, João, ele ouvindo o que estava sendo instruído para que ele escrevesse e passasse para as 7 igrejas da Ásia. E ele, no momento, ele voltou para ver quem falava com ele. E ele realmente dá uma descrição, que os seus olhos eram como chama de fogo, né? Não dá nem para você definir. Você consegue imaginar alguma coisa assim? Os olhos eram como chama de fogo, a sua boca era como uma espada afiada, né? A sua língua como espada afiada de 2 gumes. O seu cabelo era branco como a neve, e ele tinha os pés como bronze polido, né? E cada uma dessas características aqui, querido, você pode ver que a palavra do Senhor, ela nos fala sobre símbolos. Tem 300 símbolos no livro de Apocalipse. É importante que nós lemos, mas nós precisamos realmente termos uma perspicácia, temos uma sensibilidade realmente, né, para entender que a própria Bíblia, ela explica a Bíblia, né? De repente começamos a arrumar alguma coisa que não tem nada a ver para poder entender. São figuras, são símbolos e são simulados, né? Que nós precisamos realmente gastar tempo, e você precisa, que é um livro da revelação, não é nada escondido. Mas o que eu queria focar nessa noite era realmente para a igreja, que realmente o Senhor Jesus Cristo, ele faz menção. A palavra assim, que ele estava no meio do candeeiro. Quando ele viu quem estava falando, ele percebeu que alguém como o Filho do Homem estava no meio do candeeiro. E a palavra aqui, quando ela termina, ela fala que as 7 candeias aqui, elas são as 7 igrejas, né? E a função da igreja, querido, ela precisa iluminar, porque ela é um candeeiro. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele realmente está no meio da igreja, e ele morreu pela igreja, ele se ofereceu pela igreja, e nós precisamos realmente, porque nós somos aquele que vai fazer diferença se nós estivermos acesos. Nós precisamos buscar azeite todos os dias na presença de Deus, para que nós ficamos cheios, como uma lamparina acesa, para iluminar nas trevas, como diz lá no livro de Isaías, que as trevas cobrem toda a terra, a escuridão, os povos, né? E nós somos a luz, a lâmpada para esse tempo, amém? Você é lâmpada de Deus, você constitui, né? Você é parte da igreja, e essa revelação que os candeeiros era a igreja, está escrito aqui, ó, quando ele começa, ele termina, ele fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Havia realmente quem representava, e o anjo, ele tem uma figura de mensageiro. O homem que prega, o homem que ensina, eles são mensageiro, e realmente tem uma representatividade para com Deus, e Jesus está no meio da igreja, Jesus está trabalhando no meio da igreja, porque realmente ele vem para buscar a sua noiva, e ele vai casar com a sua igreja. E a palavra do Senhor, ela começa a falar aqui sobre algumas situações, e ele fala assim: olha, a preocupação do coração de Deus
é manifestar para que seja despertado a igreja. E aqui ele dá um relato de toda a história, de maneira assim, num período, né, diante de 7 períodos diferentes, as 7 igrejas. E nós vemos a igreja, por exemplo, você pode observar aqui e ver que a primeira igreja é a igreja do primeiro amor. A igreja segunda, que é a igreja de Pérgamo, né, a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro amor. A segunda igreja, que é Esmirna, é a igreja perseguida. E a igreja de Pérgamo é a igreja que ela foi favorecida pelo império, né? E a igreja de Tiatira, a igreja da Idade Média. A igreja de Sardes é a igreja da Reforma, quando fala de Lutero. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária. E a igreja de Laodiceia é a igreja rejeitada. Você vê qualidades nas igrejas: instrução, repreensão, mas você não vê elogio na última igreja. E essa igreja de Laodiceia, que está aqui no capítulo seguinte, né, o capítulo seguinte, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, fala sobre a igreja de Laodiceia. Esta é a 7ª igreja, e é a igreja que diz respeito à igreja atual. A igreja atual. E Jesus, quando ele foca para a igreja aqui, quando ele trata com as igrejas, parece que ele está dando aqui, notificando, realmente enfatizando, né, sobre esses períodos, né, esse breve período, né, da história da igreja, desde dos primeiros dias, dos primeiros séculos, né, até o dia de hoje. E a igreja de Laodiceia, ela diz respeito à igreja de hoje. E nós podemos realmente saber o que ele pensa a respeito da igreja de hoje. E nós somos a igreja de hoje. E as características, querido, não são nada boas. Elogio nessa igreja? Não tem. Mas a recomendação. E aqui a palavra do Senhor, ela começa a falar sobre algumas recomendações. Capítulo de número 3, versículo número 7, eu vou dar uma pincelada, você só pode ouvir se você quiser. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que não é frio e também não é quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou abastecido, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado. Olha, a palavra de Deus, ela nos fala lá em Pedro, que o ouro, ele é mais precioso do que a fé, ela é mais preciosa do que o ouro depurado. A fé, querido, ela compra algo que o dinheiro não pode comprar. Com a fé você compra a vida eterna. Você adquire, pela fé você adquire a passagem para os céus. Amém? E com o ouro, com a riqueza, querido, você tem uma imensa, né, possibilidade realmente de bater na trave quando isso sobe ao coração, porque não é pecado você ser rico, mas é perigoso realmente você administrar a riqueza e se curvar a ela, se prostrar a ela, como diz o próprio Jesus, a mamão, né? Não pode servir a Deus e as riquezas. Então nós precisamos entender que a riqueza que te vier, se você tiver acesso à riqueza, que ela seja uma ferramenta para você impulsionar o reino de Deus nesse tempo, para você abençoar pessoas, para você realmente trazer alegria, bênção às pessoas que estão realmente carentes e necessitadas. A palavra do Senhor nos diz aqui, eu te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para enriquecer,
e vestiduras brancas para que tu vista, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Eu queria enfatizar algumas situações que dentro dessa cidade, se você hoje pesquisar sobre Laodiceia, você vai ver realmente ali os restos da cidade que foram abandonadas, os pilares, as colunas, os batistérios que estão lá preservados, porque ali tinha uma igreja, né? E a cidade, ela era tão rica, querido, tão próspera, que ela tinha dois estádios de 20 mil pessoas nas extremidades, uma no começo e outra no final. Você pode olhar que estão lá ainda até hoje, e tinha melhores estradas, estavam dentro de Laodiceia, uma cidade super rica e que não tinha falta de nada. Uma ocasião, no ano, acho que um pouco antes, acho que no século 7 ela foi abandonada. Foi antes de Cristo, ela sofreu algum terremoto, vários terremotos, e as próprias condições deles realmente não aceitaram ajuda de lugar nenhum. Eles eram, como se diz, eram autossuficientes, eles eram avarentos, eles tinham... como se fala, eles menosprezavam qualquer tipo de situação. Eles eram privilegiados porque eles tinham um tipo de lã, uma lã preta, querido, que só lá tinha. E eles realmente confeccionavam e vendiam para todo mundo. Eles atraíam riquezas, eles tinham medicina ali, através, né, do tipo, né, da argila, que realmente só lá tinha, misturado com óleo, com a unção lá. Eu sei que eles... o trabalho de oftalmologia realmente foi desenvolvido naquela região. Eles atendiam, né, o mundo inteiro da época, e eram realmente, e isso lhe trazia muitas riquezas, mas a palavra do Senhor nos fala assim que tem duas cidades aí, eu vou esquecer o nome de uma, Irato, e a outra é Colosso. São duas cidades que ficavam do lado. E essa cidade, irmãos, uma tinha água, era água terma, igual água que tem termas, né? Igual tem lá no Poço de Caldas, né? O Moisés foi lá hoje, trouxe até um copinho, né? Para ver se estava quente. Chegou aqui e estava morna. E a outra de Colosso, ela era hipergelada. Então eram os dois extremos perto. E como realmente a cidade de Laodiceia, ela não tinha sua fonte própria. Então elas tinham carência de água, e a sua água não era suficiente. Então eles compravam água que eram canalizadas através de duto, para chegar até a sua cidade, e as duas águas se misturavam, a água super gelada, hipergelada, com água super quente, e elas eram canalizadas no mesmo duto e chegavam lá realmente como uma água morna, ainda de sofrer ainda aquela química que dava no processo, né, que só servia para vomitar mesmo. Você já tomou água morna? Não? Alguém já tomou aqui? Gosta ou não? Mas aquela lá você não ia tomar, não. Era uma água que realmente ela comprometia muito. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele diz: eu conheço as tuas atividades, eu conheço a tua obra, sei quem você é. Sei quem você é. Elas eram tão abastadas, querido, que nas suas ruas, realmente elas tinham a entrada, o portão de entrada, e a sua rua se dava lá na entrada da Síria, como um portão terminando, né? E os estados, por exemplo, assim como esses períodos descritos de todas as igrejas, que é bom realmente nós termos conhecimento, e você realmente procurar estudar um pouquinho sobre a história das igrejas, e você vai saber realmente a que período nós estamos. Hoje, querido, se você observar aqui no capítulo de número 3, do versículo de número 20, você vai ver realmente o período, né, aonde Jesus realmente ele se encontra.
aonde ele se encontra hoje, na igreja. Versículo 20, um versículo bem conhecido de todo mundo, diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aqui ele diz: eis que estou à porta e bato, querido. Jesus, quando ele fala sobre os candeeiros, ele estava no meio dos candeeiros. E o lugar que realmente Jesus tem que estar na igreja, querido, é no meio, no centro. Essa igreja, ela realmente, ela tinha de tudo. Essa cidade, essa foi dirigida para essa cidade, e a igreja estava lá, representada. E Jesus diz: eis que estou à porta. Ele não estava dentro, ele estava do lado de fora. Isso realmente é a realidade da igreja de hoje, que nós precisamos reavaliar, entender que ele insistia. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. E nós precisamos, irmãos, sermos despertados, porque são tantas coisas que querem realmente roubar o nosso coração. O seu coração é alvo de tantas investidas. A palavra do Senhor nos diz lá em Coríntios 4:4 que o Deus deste século, você sabe quem é o Deus deste século? Satanás. Ele cegou o entendimento, irmão, não é os olhos. Não é os olhos. As pessoas ela pode ter deficiência visual e ser realmente cheia do Espírito Santo e enxergar muito mais do que muita gente. Em contrapartida, a cegueira aqui, ela era espiritual. E isso realmente nos impede de agradar a Deus. Nos impede de sermos luz. E a palavra do Senhor diz assim, que Jesus Cristo narrando: eu conheço as tuas obras, porque não és quente e não é frio. E fazendo ali realmente uma comparação com a água que realmente alimentava aquela cidade. Eles tinham de tudo, mas a água, querido, e a palavra do Senhor nos fala assim, que Ele está à porta e bate, e Ele é a fonte da água viva. Ele é aquele que quer matar a nossa sede. E a palavra do Senhor nos fala, querido, de coisas maravilhosas que realmente nós podemos ver. Mas essa igreja hoje, ela precisa ser despertada. Ele diz: aconselho que de mim compre ouro. Mas eu estou abastado, eu não preciso de nada. E quando realmente nós sujeitamos a muitas riquezas e ficamos afoito, querido, nosso coração fica empedernido, insensível, se torna realmente avarento, mesquinho, envenenado por coisas que realmente não vai te acompanhar e que não vai realmente fazer diferença alguma no dia que você chegar lá. O que você precisa é da fé. E o que nós precisamos é cultivar a fé. Nós precisamos aquecer o nosso coração. E é uma responsabilidade hoje. Nós ouvimos a voz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, esse alguém sou eu, é você. Como que você está para Deus? Ele está do lado de fora ou ele está dentro? Se ele está do lado de fora, querido, você está perdido. Porque a diferença está realmente o Senhor estiver no trono do meu coração, me conduzindo. É Ele que te dá aquilo que o dinheiro jamais pode comprar. É Ele que tem a salvação, porque Ele é Senhor, Ele é maravilhoso. Eu não quero estender muito, hoje é dia de Santa Ceia, mas eu queria que realmente você reavaliasse, que esse período de igreja, ela realmente desenha e chega exatamente na igreja que nós estamos hoje vivendo, a igreja de Laodiceia. E nós precisamos estarmos atentos, e não perder o foco, e não ignorar e esquecer que Jesus, Ele
Ele não pode ficar do lado de fora. Ele disse: se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou ter uma refeição com ele e ele comigo. Isso se chama intimidade. Deus quer realmente estreitar um vínculo com você, para que realmente a sua alma seja abastada, farta, por aquilo que emana da cruz. Porque a palavra assim, que riquezas e honras estão comigo e bens duráveis. O alongar dos dias está na mão do Senhor. E o conhecimento do Senhor te aumenta os seus dias na terra. E todas as coisas te vão bem. Porque as promessas do Senhor, elas são realmente dispensadas no meio dessa comunhão. As bênçãos do Senhor estão aqui. E eu creio, querido, que nós como igreja, do tempo, do presente, do dia de hoje, há uma responsabilidade. Para que nós possamos entender, querido, que nós não podemos ser medianos, nós não podemos realmente permitir que o nosso coração seja realmente partido, dividido em duas partes, água, quente e frio, ocupado com tudo e menos com o reino de Deus. O quanto você está para Ele é o que Ele tem de você, querido, não mais. E isso realmente compete você tomar uma atitude, entregar o seu coração na totalidade, para que Ele dirija a sua vida, para que Ele te dê paz. E nós sabemos o que mostra para nós tudo o que está acontecendo na Turquia. Nós precisamos estar despertados, irmão, porque Jesus está voltando. E a preocupação dele era com a igreja, Qual o louvor que Ele atribui aos seus feitos hoje, querido? Você está feliz com o que você está fazendo, da maneira que você está se apresentando? O que você está administrando da parte de Deus, o que Ele confiou nas suas mãos? Como que você está administrando? Ele diz que Ele virá pedir conta. Ele diz: comigo está o galardão e retribuirei a cada um segundo as suas obras. E nós precisamos apresentar, a Bíblia fala assim, que Ele convocou trabalhadores à sua seara. E a outros Ele deu dons. A um Ele deu 2, outro Ele deu 5, outro Ele deu 1. Como que nós estamos administrando a parte que estamos realmente recebendo? É com gratidão ou é com desprezo? Que você possa realmente ser grato a Deus, porque você está servindo no reino de Deus. Que o Senhor da seara, Ele acha graça em você como servo, porque o maior prazer do servo é servir o seu Senhor, melhor servir o seu Senhor. Se hoje eu estou servindo melhor, eu tenho que melhorar. E é desafiador para a igreja do Senhor hoje à noite, que você possa ser despertado pela palavra de Deus, e realmente se posicionar, e Senhor, aquece a minha alma, Senhor, eu estou cansado de provocar vômito na sua boca. E é isso que Ele diz, Ele fala assim: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque és morno. Como que você se mede? Qual o termômetro de Deus em relação ao que você está fazendo? Como está a sua lâmpada? O candeeiro está cheio. Nós vemos tanta história, isso está acontecendo lá. Jesus está vindo, sinais nos céus e na terra. Haverá terremoto. A palavra do Senhor, quando começa o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver o quê? Jesus fala assim: olha para João, sobe aqui agora. Ele sobe, e o que ele vê nos céus? Tronos, tronos, tronos e trono. Trono é símbolo de julgamento, de juiz. A igreja não estava mais nesse período. Você não vai ver mais a graça atribuída, ou trono de graça. Você vai ver trono de juízo. E quando realmente o próprio Cordeiro, que é o intercessor, quando ele se levanta, e a palavra fala assim, que não foi achado no céu nem na terra alguém que fosse digno de abrir o seu livro e desatar o seu selo. Quando ele se levanta, diz: eis o Cordeiro de Deus que venceu. O que ele venceu, querido? Ele venceu a sua guerra. Ele venceu lá no deserto. Ele venceu o inferno. Ele venceu a sepultura. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele tomou a chave do inferno e da morte. E Ele instituiu rei sobre tudo, que realmente, sobre a terra, que Satanás está tentando tomar posse. Porque por direito. E Ele venceu por você.
por você como homem, porque foi o homem, foi eu e você que entregamos o legado para ele agir. Mas nessa noite, querido, você pode tomar uma posição e não ficar sonolento, envenenado, obcecado por querer abraçar tudo. Abraça a fé e você terá tudo. Deus é Senhor e Ele está aqui nessa noite. A palavra assim que Ele está entre os querubins, mas a palavra assim que as 7 estrelas nas mãos dele eram os 7 anjos que estavam nas igrejas, e os 7 candeeiros era a igreja. Os 7 castiçal era as 7 igrejas. Acende nessa noite, não sai daqui da mesma forma. Nós vamos participar da Santa Ceia, e que você possa ser despertado para a última igreja. E eu não sei que hora ele vem. A palavra assim, quer venha à noite, quer venha na primeira vigília, na terceira ou na quarta vigília, esteja você de pé, aguardando o Senhor. Você lembra quando o sábio dizia, eu dormia, mas o meu coração velava? Acho que Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ele está batendo, querido. Se você não abrir, você perde a chance. E o juízo caiu sobre todos aqueles que rejeitaram a oferta de salvação, que permitiram que o seu coração estivesse em coisas, em outro lugar, menos voltado, inclinado para o reino. Que você possa curvar o seu coração neste momento em que nós vamos ministrar a ceia. Nós vamos fazer uma breve oração, e é um chamado para a igreja do Senhor Jesus Cristo sentar à mesa. A palavra fala assim, que na sua vinda haverá uma grande ceia, e Ele vai se posicionar a caráter para servir. E a palavra fala assim, que teremos lugar junto à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas para a parte daquele que são negligentes, que são malignos, que rejeitaram, será no fogo que arde. Feche os teus olhos, querido, reavalie como que eu estou. Será que o Senhor está batendo e eu nunca ouvi, mas será que eu posso ouvir nessa noite? Ele está batendo a porta do seu coração. E saiba que realmente essa porta, ela só pode abrir por dentro, e só você que pode decidir. E a palavra assim, que todo aquele que não foi achado no livro, este tal foi lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e os seus anjos. E você pode entrar pela porta. Ele diz, eis que estou à porta. E que nessa noite você possa realmente ter uma visão, a qual João teve naquele dia. E ele viu, e não somente porta, mas ele viu reino. Ele viu tronos. E a Bíblia fala assim, que entre os 24 anciãos, nome de Jesus, havia trono nos céus. Querido, para julgar todos aqueles, porque à medida que o Cordeiro se levantou para abrir o livro, desatar o seu selo, terminou a graça, terminou o período de graça. Agora é juízo, querido. E a tribulação começa no dia em que o Senhor começa a desatar os seus selos. Nós não sabemos a que hora Ele vem, se amanhã, se depois, se o ano que vem, mas o tempo de Deus para você se chama hoje. E você pode e tem liberdade para escolher. Se você quiser realmente aceitar Jesus, você que está no nosso meio, nunca entregou a sua alma para Jesus, você pode fazer isso. Você que nunca recebeu um apelo da sua alma, você pode dizer, Senhor, eu quero te receber. Porque a palavra do Senhor fala que com a boca confessamos Jesus, e no coração nós cremos a respeito de salvação. Porque aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você que está aqui hoje, você nunca confessou Jesus, e você não tem segurança do amanhã. Ninguém tem, a não ser que você esteja com o nome no livro da vida.
Se você quer receber Jesus hoje, você pode dar um sim, levantar sua mão, e eu prometo que eu vou orar por você, e não quero saber realmente da sua vida, irmão, do que você fez, não perdoa o pecado, mas a palavra fala assim: vinde a mim como está, cansado e oprimido, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Quantos nunca, talvez você está conosco já há tempo, mas nunca teve um apelo da sua alma. Um dia alguém fez um apelo da minha alma, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso já passa de mais de 40 anos que eu aceitei Jesus, e eu nunca saí da graça. Que você possa entregar o seu coração para Jesus. Quantos querem? Alguém no nosso meio que quer tomar uma decisão hoje para mudar a sua vida, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para não ser realmente apanhado de surpresa? Porque se você realmente, se o Senhor, como nós não temos cuidado do amanhã, se você partir hoje, você está na graça, salvo pela promessa e pelo sangue de Jesus. Alguém nessa noite? Não? Todos são salvos. Se Jesus vier hoje, todos nós vamos. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos participar da Santa Ceia, amém? Convido os nossos obreiros, diáconos, que vão nos auxiliar aqui na frente, em nome de Jesus. Graças ao bom Deus. Amados, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Esta é uma oportunidade da igreja. Esse é um culto da igreja. Amém? Que você possa ter lugar à mesa. E a palavra do Senhor, eu sempre menciono a palavra de Deus, eu não falo de mim. Você pode abrir lá e você vai saber que eu estou falando da palavra de Deus. Ela diz que todo aquele que de mim se alimenta, por mim vive. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus para dar vida aos homens. E se você comer, se você realmente comer, você tem parte. Ele diz: aquele que come tem parte comigo. O apóstolo São Paulo diz: o que eu recebi do Senhor eu compartilhei com todos vocês. Porque na noite em que, naquela tarde, que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, Ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim até que eu venha. Ele vem, querido. E se você não tiver alimentado e esperto realmente com a voz do Espírito, alinhado e envolvido na igreja, não quero dizer igreja prédio, querido. A igreja é um corpo espiritual. Se você não estiver afinado, Ele vem buscar a sua igreja. E a palavra assim que muitos, você pode ver onde nós lemos ali, muitos serão realmente frustrados naquele dia. Tem nome de santo, diz na igreja de Sardes, tem nome de vivo, mas está morto. Querido, que você possa realmente receber e beber dessa água da vida. E tomar uma posição, chega de sermos imparcial, e eu estou de braço com o mundo, com Deus, agradar a igreja, agradar o inferno. Querido, é hora de nós bebermos de uma água que emana da cruz, água viva, em nome de Jesus, amém? Você tem liberdade, querido, para estar à mesa conosco, e em nome de Jesus, eu vou pedir para que a pastora Regina faça uma breve oração, e você vai olhar para dentro do seu coração, e o nosso Deus, em fração de segundo, Ele diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Em nome de Jesus, curve o seu coração enquanto recebe essa oração. Deus, poderoso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus querido, e agradecidos, Pai, por Senhor ter falado conosco, Senhor. Ó Pai, de uma maneira tão contundente, Senhor, mostrando, Pai querido, quanto nós precisamos de Ti. Ó Deus querido, que o Senhor breve voltará, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor está às portas, Senhor, e vai, Pai querido, exigir de nós, Senhor, ó Deus, a santidade, ó Senhor, a entrega, Deus maravilhoso e santo, que nesta noite, Senhor, possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados. Jesus querido, quebranta o nosso coração, Senhor, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, não compactue com o mal, não compactue com o pecado, com as coisas que o Senhor abomina. Deus soberano, faz de nós, Senhor, um povo santo. O Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou, Pai querido, para Te servir com um coração puro, com um coração quebrantado. Ó Senhor, que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz.
Ó Jesus, tira toda surdez, Pai querido, tira toda surdez, Pai, que impede, Senhor, que ouçamos a Tua voz, a Tua doce voz, ó Deus. Ó Jesus, que possamos, Pai, trilhar os Teus caminhos, Senhor. Ó Pai querido, e abnegando, Senhor, do mundo, porque o mundo, Senhor, leva à perdição, as portas do mundo são largas, ó Pai, a Tua, porém, é estreita, Senhor. Ó Jesus, que possamos discernir, Senhor amado, o Teu caminho, escolher o Teu caminho e permanecer nele, Senhor. Tira, Senhor, os desejos mundanos do nosso coração. Tira, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo, Senhor, que faz separação, Senhor. Tira, Jesus, arranca de nós, Senhor, os desejos malignos, Senhor. Oh, Pai, que podem, Senhor, levar a nossa alma para o inferno. Meu Deus e meu Pai, que nossa igreja, que a Tua igreja seja uma igreja santa, uma igreja, Senhor, pura e imaculada, Senhor, e que no grande dia, Senhor, o Senhor nos chame para si, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, prepara-nos, Senhor, prepara a Tua igreja, prepara a Tua noiva, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada por este momento, Senhor, te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos cear. Você fique atento enquanto a salva, como chama a bandeja? A bandeja passa aí, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos consagrar e comer todos juntos, amém? Você, se por exemplo, cair o pão na hora que você abrir, você pede outro, amém? Em nome de Jesus, você tem liberdade, querido, isso é uma ordenança. Batismo e Santa Ceia são duas ordenanças, querido, que você realmente faz, não tem escolha, assim, que aquele que não for batizado, ele será condenado, aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Aquele que comer de mim, por mim vai viver. Ele diz: comei em memória de mim, até que eu venha, amém? Todos, em nome de Jesus. Serva do Senhor e serva do Senhor, servir a noiva do Senhor, se alimente, querido, e se mantenha de pé nesses últimos dias da igreja na terra. Fique acordado espiritualmente, querido. O mundo está querendo envenenar as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Nosso Pai o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão de sua glória, Semelhante a homem, se esvaziou e servo tornou. A si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. mas o grande Deus, O nosso Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. Graças a Deus. Queria que você pegasse essa partícula de pão, em nome de Jesus. Levante por sobre a sua cabeça numa atitude de fé, de gratidão, e saber que realmente valeu a pena Ele ter se dado, ter se oferecido, porque Ele ofereceu um filho, e aqui Ele recebeu muitos filhos. Nós nos tornamos filhos pela graça, essa graça pela qual estamos salvos. E quero dizer, para que nossa luz se acenda, para que essa graça possa refletir e abençoar, e ser uma luz para as pessoas que estão lá fora, para que elas entrem, porque essa porta está para ser fechada. E a palavra do Senhor fala que houve julgamento a cada ponto, a cada selo aberto, mas você foi acudido, foi redimido, lavados, cujo nome está escrito no livro da vida, e nós temos o privilégio. Então nós vamos consagrar agora, agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta oferta de amor, o amor incondicional, o amor ágape, o amor de Cristo, que se deu em meu lugar. Senhor, neste momento, Pai, nós temos comunhão, Pai, porque o coração, Pai, foi transformado. A Tua palavra diz que tirou de nós o coração de carne e nos deu um novo coração. E nós temos, Pai, ó Deus, o reconhecimento, o amor, Pai, ó Deus amado, nos constrange, tanto amor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque não há merecimento por tanta graça, tanta bondade, mas o Senhor nos abraçou, e a nós encontramos graça aos Teus olhos. E neste momento, diante desta mesa farta, que tem tudo o que nós precisamos, Pai, nós estamos consagrando em comunhão, e de acordo, Pai, em sujeição à Tua palavra, porque nós cremos que o Senhor é o nosso substituto, que o pecador, ele foi acudido, e que o justo morreu uma única vez pelo pecador. Pai, nos aproximou, derrubando os muros, as muralhas de inimizade, estreitando no Senhor, nos aproximando, e sentimos os Teus braços neste momento pela fé. Sentimos, Pai, que somos afagados, somos amados,
E aqui está, Senhor amado, o que representa o amor incondicional, que o Senhor não precisou que justificássemos, porque a tua justiça é suficiente. Em nome de Jesus, Pai, juntamente com a igreja, nós consagramos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Comei e bebei com ação de graça. Comei com ação de graça. A palavra do Senhor diz que semelhantemente, depois que eles cearam, ele pegou o cálice e ele disse: isso é o meu sangue que é derramado em resgate de muitos. Este é o meu sangue que derramado na cruz remiu a muitos, e você é um dos tais. Somos agraciados e nós vamos consagrar. Ele falou: este é o símbolo do Novo Testamento, e o Testamento só tem valor quando realmente se morre. E Ele nos fez, nos instituiu. Nós lemos hoje que Ele constituiu de todos os povos, comprou de todos os povos, línguas e nações, pelo teu sangue. Esse é o símbolo do sangue. E Ele nos constituiu reino e sacerdócio, para reinar com Ele para sempre. Querido Espírito Santo, à luz da Tua Palavra, a voz da Tua Palavra que soa aos nossos ouvidos, e nós, Pai, nos curvamos diante desta oferta majestosa, maravilhosa. Pai, nós aceitamos, Pai, o sacrifício perfeito, o sangue que foi derramado uma única vez do justo, para nos aproximar da Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Muito agradecido. Pai, que esta unção, meu Deus amado, ela possa, Senhor amado, ser estampada no coração do Teu Filho, Pai, a cada passo, meu Senhor amado, com gratidão. Obrigado, Pai. Senhor, ao beber desse cálice, Pai, permita a Tua unção restauradora, e que, ó Deus amado, todo o nosso ser, as nossas células, nosso sangue, Senhor, os globos, Senhor amado, vermelhos, brancos, Senhor amado, lá nos sensores da alma, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, permita a Tua saúde emocional revigorando, ó Espírito de sabedoria, Espírito de Deus, abre os nossos olhos, Senhor amado, para enxergar aqui neste momento, meu Deus amado, nós somos o mais privilegiado que pisa sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Consagramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Tomai e bebei. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você tem um momento para você falar com Deus. Fecha os teus olhos onde você está mesmo. Do jeito que você estiver. Ache a melhor forma. E fale com Deus e agradece a Deus. Nós estamos para terminar a reunião, mas eu quero que você aproveite este momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela comunhão que o Senhor nos permite ter. Obrigado, Senhor amado, por ter pessoas que foram atraídas, Senhor amado, e pode ouvir, ó Deus, a voz de esperança, a voz que ressuscita os mortos, que nos dá, Senhor Jesus, a salvação, que nos oferta, Senhor amado, a bênção da vida. Confirma esta alegria, Senhor. Restitui, revigora, Senhor. Valeu a pena. Muito obrigado, Senhor. Oh Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta mesa farta. Obrigado pela presença deste teu servo, desta tua serva, que representa uma família, alvo das tuas bênçãos.
porque como a palavra diz, que a bênção é para toda a nossa casa, que conosco será salvo a nossa família, a nossa gente. Usa-nos, Senhor. Cura, Senhor. Cura emocional. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Revigora, Senhor. Em nome de Jesus. Príncipe da paz, o nome é maravilhoso conselheiro. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Fique de pé. Cante ao Senhor. Solte a sua voz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o nome é maravilhoso, 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 santo, exaltado, digno de glória, louvor e adoração, honra, oh, aleluia. Nome sobre todo nome, orei, xarabacê, Jesus, oh, sobre todo nome, nome sobre todo nome, oh Deus, aplauda o Senhor, dá uma forte salva de palmas. Em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos dar a bênção apostólica neste momento, que você leve a bênção para a sua casa, para a sua família. Entenda, querido, que realmente essa luz, ela não é só para agora, ela é para a sua vida toda. Amém? Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Nós vamos fazer uma oração. Me chegou aqui, a Solange passou mal. E também a família do Valdir teve um problema, teve que sair à pressa. Queria que você lembrasse da família do Valdir e da Solange. Uma oração, 1 minuto, vai abençoar, amém? Levante sua voz. Querido Senhor, Espírito Santo, obrigado, Pai, pela vida, Senhor amado, da Tua igreja, do Teu povo. E neste momento nós apresentamos a Solange e apresentamos, Pai, a família do Valdir. Peço que o Senhor, Pai Deus, confirme, ó Deus amado, a visita do Teu Espírito Santo para restaurar, Pai, a saúde da Solange. Ó Deus, confirmando no corpo, Pai, em todos os seus órgãos, que atenta, Senhor amado, que atende à oração que nós fazemos agora. Nós repreendemos, Pai, qualquer distúrbio, Pai, emocional, físico, psicológico. Nós repreendemos a enfermidade e abençoamos, Pai, ó Deus amado, na pessoa do Valdir, toda a sua casa, Pai. Meu Deus, visite o seu lar, estabeleça paz lá, Senhor, e todas as ameaças, Senhor amado, toda a oposição, meu Deus, todas as agentes perniciosas, oportunistas, sejam desbaratadas, Senhor amado, em nome de Jesus. Que a tua casa seja estabelecida, Senhor, que a tua bênção seja ministrada neste momento, Pai, através dos teus servos, dos teus anjos, conservos nossos e que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Visite e abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. E neste momento nós nos despedimos como igreja, como irmãos. Mas estamos ligados, Senhor amado, a um corpo, a uma igreja que o Senhor vem buscar. Meu Deus, então confirme esta alegria de te servir, Pai, esta paz de espírito, de saber, ó Deus amado, que estamos alimentados, Senhor, e somos, ó Deus, justificados pelos méritos do Calvário. Então, Senhor amado, sobre esta palavra, meu Deus, como igreja, Senhor amado, avivada, que, ó Deus amado, tomou, ó Deus, uma posição de servir ao Senhor, o único e suficiente Salvador, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Leva-nos guardado o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa manifestada em Jesus Cristo, Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. E todos digam amém.
Beijo no coração de todos vocês. Uma ótima semana. Não se esqueça, querido, guarde o seu coração e faça crescer a sua fé. Você vai precisar dela. Vem somar conosco, vem louvar, vem cantar, vem orar, vem guerrear, em nome de Jesus. Beijo para todos vocês. Uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.